encontrei uma diretoria que estava formada de profissionais que tinham uma carreira no setor elétrico, dos quais praticamente todos eu conhecia, particularmente aqueles ligados mais à atividade, digamos, de energia elétrica, de engenharia e atividades afins. E eu encontrei uma diretoria que estava formada, né, formada com critérios que me pareceram muito razoáveis, e eu alguns deles eu conhecia de ter trabalhado anteriormente, portanto encontrei um ambiente assim de muita, digamos, cordialidade, de confiança mútua, tá certo? E não tive assim nenhum problema de conflito, nem de desentendimento, pelo contrário, eu acho que a diretoria que estava formada na época trabalhou de uma maneira muito unida no período que eu fiquei como presidente da empresa. Eu, ao retornar para a Eletrobras, pelo fato de eu ter feito carreira na empresa, eu fui muito bem recebido por todos os empregados. Quer dizer, a empresa ficou assim muito, digamos, assim, eu diria, satisfeita de ter um empregado como presidente dela, que tinha compromissos com resultados da empresa. Eu conhecia grande parte dos profissionais que trabalhavam na Eletrobras. Eu diria que a diretoria funcionou muito bem, certo? Sem maiores conflitos. Eu abri espaço para todos eles trabalharem de uma maneira com toda a liberdade. Tive a preocupação de permanecer uma maior parte do meu tempo na Eletrobras. Evitei algumas viagens ao exterior que poderiam ser dispensáveis, de tal maneira que eu pudesse me dedicar à gestão da empresa e também aos trabalhos da diretoria, porque é importante destacar que a Eletrobras não é só a holding, é a holding mais as N empresas que fazem parte do grupo Eletrobras. E essas empresas, elas têm os seus problemas específicos, então tinham que ter uma atenção por parte da diretoria da Eletrobras e do presidente em particular. Eu faço referência às regionais da Eletrobras, faço referência à empresa de carvão mineral no sul do Brasil, às distribuidoras dos estados que foram federalizadas, tá certo? A questão da eletronuclear, onde as demandas por soluções de alguns problemas em todas as áreas, sempre chegavam na Eletrobras e nós tínhamos que ter a rapidez de proporcionar decisões para que o sistema funcionasse de uma maneira ágil e com resultados para permitir que o setor elétrico brasileiro tivesse a energia que a sociedade precisa, com custos, etc. Então, eu diria que a minha experiência com a diretoria foi uma experiência muito positiva. Não vou fazer referência a nenhum diretor especial, acho que não é o caso, mas eu digo que todos eles colaboraram de uma maneira muito positiva e, como resultado, nós conseguimos fazer uma gestão, formando uma diretoria bastante unida, cada um cumprindo aí o seu papel. É evidente que havia áreas de sombra, mas que eram devidamente administradas, e o meu julgamento é que os resultados foram positivos. Durante sua gestão, a Eletrobras foi encarregada de promover o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia, o PROINFA, criado em abril de 2002, pela Lei 10.438. Quais os passos que puderam ser dados para a implementação do programa na sua gestão? O PROINFA foi um programa criado por lei e que procurava incentivar as fontes alternativas de energia. Essas fontes alternativas de energia eram a pequena central hidrelétrica, a biomassa, do bagaço de cana, fundamentalmente, e a eólica, que eram 3 fontes em que o país tem um grande potencial, fontes em que, de alguma maneira, eram identificadas uma certa competitividade para elas, fontes renováveis, baixa emissora de gases de efeito estufa, que é um fenômeno das mudanças climáticas, em que o Brasil tem uma matriz muito favorável nesse sentido, quando se compara com a média mundial, e eram identificadas essas fontes como necessárias e que deveriam, de alguma maneira, compor a matriz energética brasileira. Naquela ocasião da emissão da lei, o Brasil utilizava muito pouco essas fontes.
E a lei veio exatamente para criar um certo incentivo e uma iniciativa forte, né, na direção de incorporar uma parcela significativa, mais de 1.000 megawatts de cada uma dessas fontes, 3.300 megawatts na ocasião, dessas 3 fontes. Naquela ocasião, a eólica ainda apresentava custos que não eram competitivos, tanto que foi aquela que foi a que teve o preço teto mais elevado das 3. A tecnologia no mundo ainda não tinha avançado o que poderia avançar, o que ocorreu recentemente. As torres eram limitadas em termos de altura, uma faixa no máximo 50 metros, hoje nós já estamos na faixa de 100, 120 metros. A potência unitária do gerador também era menor do que o que se produz hoje. Desculpe, doutor, a tecnologia, nesses últimos 10 anos, né, das eólicas, avançou muito? Avançou muito em 2 direções. A primeira direção no sentido de ter torres mais elevadas, porque à medida que a torre se torna mais elevada, ela tem uma possibilidade de captar mais vento. Então, o processo da fonte primária passa a ter mais energia, digamos assim. É evidente que uma torre mais elevada exige um esforço mecânico muito maior e, portanto, um projeto bem mais sofisticado da estrutura mecânica da torre, fundações e assim por diante. E, paralelamente a isso, foi elevado a potência unitária do gerador. Hoje já se tem geradores acima, normal, na faixa de 2,5, 3, às vezes até mais do que isso já. É evidente que quando aumenta a potência unitária do gerador, aumenta o peso dele. Portanto, numa altura maior, isso implica aí um esforço tecnológico maior de uma estrutura. Não é uma tecnologia de ponta, mas é um esforço tecnológico que ocorreu nesses últimos anos. Isso resulta em economia de escala. E, portanto, a eólica, uma parte do sucesso que ela tem no mundo hoje, incluindo o Brasil em particular, está relacionado a esse avanço tecnológico que ocorreu e que fez com que nós tivéssemos, além de redução de custos, certo, tivéssemos possibilidade de um melhor aproveitamento da fonte eólica dos ventos. Então, naquela ocasião, isso ainda não estava plenamente. Já começava a ter os primeiros passos, mas ainda não havia como existe atualmente nessa fonte eólica. No caso da biomassa do bagaço de cana, é uma fonte em que o bagaço de cana ele surge na economia pelo fato da indústria produzir o álcool e o açúcar. É um mercado que tem sinais não só do mercado interno brasileiro doméstico, como também internacional. O Brasil é um exportador de açúcar, os preços no mercado internacional variam, é um exportador também do etanol. Portanto, o bagaço de cana ele é um combustível, quer dizer, ele pode ser queimado, e pode ser queimado, e de fato ele é queimado, para produzir inicialmente, antes do programa que hoje está consolidado da biomassa do bagaço de cana, ele era queimado para produzir calor na indústria do açúcar e do álcool e produzir energia elétrica para a própria indústria do açúcar e do álcool. E é evidente que e num processo de cogeração. Esse processo ele é eficiente, mas se torna mais eficiente com investimentos em tecnologia, em particular na pressão da caldeira. Na medida em que se aumenta a pressão da caldeira, tem-se um processo de cogeração mais eficiente. Para isso, precisa fazer investimentos. Esses investimentos foram feitos no Brasil e o bagaço de cana hoje se torna um energético extremamente importante. É interessante destacar que na matriz de energia brasileira, de oferta de energia, onde inclui a energia elétrica, ou seja, para todas as fontes primárias, quer dizer, petróleo, gás, carvão, hidroeletricidade nuclear, biomassa, etc., a primeira fonte nossa em participação no total da matriz é o petróleo, como ocorre em quase todos os países do mundo. Nós temos 38% de participação do petróleo e seus derivados na nossa oferta de energia. A segunda fonte, ela praticamente só existe no Brasil.
é os chamados derivados energéticos da cana-de-açúcar, que é o etanol e o bagaço queimado produzindo calor e energia elétrica, que participa com 17%. E a terceira fonte da nossa oferta de energia é a hidroeletricidade com 14%. Isso no que diz respeito à matriz de energia. Na matriz de energia elétrica, que é uma parte dessa que eu me referi anteriormente, a hidroeletricidade participa com muito mais, com 80 e tanto, quando se olha somente a energia elétrica. Então, a biomassa apresentava também um potencial grande, porque o Brasil é um país que pode expandir a sua fronteira agrícola para produzir energia renovável, no caso o etanol, que é um combustível líquido não derivado de petróleo, renovável, baixo emissor de gases de efeito de estufa, que é um ciclo fechado com a natureza. E o Brasil pode expandir a sua fronteira agrícola na produção de energia e na produção de alimentos, ambos de uma forma competitiva, como tem ocorrido nos últimos anos. Quer dizer, o Brasil não tem um conflito entre a produção de energia e a produção de alimentos no setor agrícola, porque nós temos um país continental, nós temos possibilidade de expandir a nossa fronteira agrícola sem entrar nos nossos ecossistemas que queremos proteger, como a Amazônia, o Pantanal e assim por diante, e sem ter a competição entre o alimento e a produção de energia. Nós estamos expandindo a produção de alimentos e de energia no setor rural brasileiro, ambos de forma competitiva. Portanto, as possibilidades na agroenergia eram muito favoráveis, tá certo? Em particular do bagaço de cana. Temos também o biodiesel, mas é uma outra questão. Eu estou enfocando mais a questão do bagaço de cana. Então, havia possibilidades de ter tornar-se uma fonte importante, como se tornou. E a pequena central hidrelétrica brasileira é uma solução natural. Nos locais em que os sítios são favoráveis, ela é uma energia distribuída, ela mobiliza insumos que estão muito relacionados ao local onde ela se encontra, ela aumenta a confiabilidade do sistema, porque supre cargas nas proximidades onde ela se encontra, em níveis de tensão mais favoráveis, dá alguma estabilidade ao sistema de transmissão, e é uma solução que pode dizer natural para um país como o Brasil, naqueles locais onde se apresentam as condições mais favoráveis. Mas o Brasil tem uma tradição de construção de usinas médias e grandes. Isso vem desde o início da hidroeletricidade no Brasil, faço referência à usina de Furnas, à usina de Paulo Afonso, agora as grandes hidrelétricas da Amazônia, Tucuruí, Itaipu. Então o Brasil sempre teve essa vocação voltada para as usinas médias e grandes e deu uma atenção menor, não é que não deu atenção, houve investimentos, inclusive da Eletrobras, na elaboração dos manuais de pequenas centrais hidrelétricas, a montagem de laboratórios de turbinas, o Centro Tecnológico de Itajubá, por exemplo. Então, o Brasil, mas deu uma atenção menor. E é verdade que as usinas de maior porte, elas têm a economia de escala, que é muito importante. A pequena central hidrelétrica não tem essa economia. Os impactos ambientais também são muito diferentes entre uma usina de grande porte, com área inundada maior, e uma pequena central hidrelétrica. Então, todo esse contexto não fez com que surgisse no Brasil um programa de mercado, digamos, de pequenas centrais hidrelétricas. Então, a lei do PROINFA procurou exatamente quebrar essas limitações e deslanchar um programa de pequenas centrais hidrelétricas, de eólica e de biomassa, um programa que não foi de grande porte, 3.300 megawatts, 1.100 para cada uma dessas fontes, mas teve um papel importante de, digamos assim, acordar o setor elétrico para essas fontes. Depois, na época que eu era presidente da Eletrobras, o PROINFA tinha sido recém-voltado à legislação e o que nós fizemos naquela ocasião foi um esforço de regulamentar a lei. Era um assunto complexo, porque essas fontes deveriam entrar no sistema. A solução que foi concebida, que foi uma solução adequada, a Eletrobras comprar essa energia, pelos preços tetos que foram referidos para viabilizar essas tecnologias, e isso foi transferido para todos os consumidores através do mecanismo das tarifas de energia elétrica. Como resultado do PROINFA, eu diria que as três fontes elas se tornaram praticamente
em regras de mercado, programas autossuficientes. Quer dizer, não foi necessário novos incentivos. Hoje nós estamos com a eólica, em função daquela evolução tecnológica, como a fonte, depois da hidrelétrica, mais competitiva. Os resultados dos leilões têm mostrado isso. É verdade que os sítios que o Brasil tem de ventos são muito favoráveis, quando comparado com os equivalentes, né? Na Europa, por exemplo, nós temos uma situação de vento muito favorável, que melhora a produtividade e, portanto, reduz o custo da fonte eólica no Brasil. A biomassa continua o seu programa em função do crescimento do mercado, inclusive internacional, do etanol e do açúcar, e, portanto, é uma fonte também que está respondido satisfatoriamente no que diz respeito à competitividade. E a pequena central hidrelétrica também tem tido uma resposta satisfatória nos locais mais favoráveis, encontrando algumas dificuldades pelo fato da não existência do que nós podemos chamar de economia de escala. Porque uma pequena central hidrelétrica até 30 megawatts, ela tem uma economia de escala muito reduzida em relação a usina como Belo Monte, como Jirau, Santo Antônio ou São Luís do Tapajós. E isso é uma característica do setor de energia elétrica, em particular das fontes das usinas geradoras, em que a economia de escala tem um fator importante na redução de custo. Mas as três alternativas, a PCH, a biomassa e a eólica, são alternativas que estão, eu diria, razoavelmente consolidadas e tendo o seu programa de expansão com resposta de mercados, competindo nos leilões e tendo resultados, eu diria, satisfatórios. Então, só para sintetizar, eu só diria que o papel principal da Eletrobras no Proinfa foi o de regulamentar a legislação, naquela ocasião, dar início à contratação. Exatamente. A contratação, a implementação do Proinfa se deu na gestão seguinte. Ainda levou algum tempo, porque a regulamentação da lei, quer dizer, a lei obrigava um certo percentual de fontes alternativas, e a regulamentação disso era muito importante ser feita de tal maneira que fosse operacional, quer dizer, essas fontes entrassem e, de alguma maneira, o programa tivesse o seu êxito, como de fato ele teve, iniciando um processo de fontes de fontes alternativas. A solução da Eletrobras comprar energia dessas fontes e transferir para os consumidores via tarifa foi uma solução